Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Verbo Divino. Eu sou Romildo Filho e irei lhes conduzir a mais uma breve exposição bíblica, que hoje tem como tema a aplicação da obra salvífica de Cristo. No vídeo anterior, tomamos conhecimento a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, no qual aprendemos que ele conquistou a salvação do seu povo, ofertando ao Pai seu próprio corpo e sua própria alma na cruz, em resgate deles. Mas há uma pergunta que paira no ar: como a obra salvífica de Cristo é aplicada ao pecador? A Bíblia responde. Dentre os muitos textos da Bíblia que trata sobre o assunto, irei utilizar apenas 5 deles para a nossa compreensão. Vamos então ao nosso primeiro texto? Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, 17, 26 e o capítulo 16, versículo 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outro. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. O contexto aqui é sobre despedida. Jesus anuncia que vai voltar para o Pai, o que deixou os discípulos atemorizados. Daí, o Senhor Jesus os consola, fazendo-lhes a promessa de que irá retornar para eles na pessoa de um outro Consolador. Os pronomes pessoais utilizados pelo apóstolo João indicam que esse Consolador não se tratava de alguma energia ou força de Deus, mas, sim, da presença de Deus mesmo, na pessoa do Espírito Santo. A palavra Consolador, na língua original em que foi escrita, o grego é Paráclitos, e significa ao lado de, expressando uma pessoa que é chamada para estar ao lado de. Neste caso, dos discípulos, para consolar, auxiliar ou advogar. Esta palavra é acompanhada de um outro termo, a palavra outro, que no grego significa outro do mesmo tipo, o que reforça ainda mais essa pessoalidade do Espírito Santo, indicando que ele substitui Jesus Cristo em sua ausência física, dando continuidade à obra redentiva. Jesus também é chamado de Paráclitos por João, em sua primeira carta, no capítulo 2 e o versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra advogado aí, nessa primeira carta do apóstolo João, no grego é Paráclitos. Jesus é o nosso Paráclitos nos céus, junto ao Pai, para interceder por nós. O Espírito Santo é o Paráclitos na terra, que pleiteia a causa de Deus ao nosso lado. E as expressões esteja para sempre convosco, ele habita convosco, está em vós, indica que o Espírito Santo estava próximo dos discípulos em Cristo, e que Cristo, ao partir para junto do Pai, o Espírito Santo passaria a habitar dentro deles. E essa permanência do Espírito Santo dentro deles seria definitiva, para sempre. Percebe-se
que a sequência redentiva que o Espírito Santo realizaria no homem seria a aplicação dos méritos de Cristo, internalizando no mais profundo do ser do homem. E quais seriam os efeitos desta ação do Espírito Santo no homem? Os próximos textos vão trazer mais luz sobre esse assunto. Vamos então ao nosso segundo texto, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3, 5 e 8. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A narrativa nos fala a respeito de uma conversa entre Jesus e uma autoridade do meio judaico, chamado Nicodemos. Nessa conversa, Jesus lhe diz que é impossível alguém entrar no reino de Deus, isto é, ter comunhão com Deus, ter a vida eterna, se não nascer de novo. À luz do contexto, o nascer de novo não é o voltar ao ventre da mãe e nascer novamente, e nem tampouco morrer e renascer em outro corpo. Não! A palavra nascer de novo, ou novo nascimento, no texto em grego é genese anothen, e significa ser gerado de cima. Se trata da ação do Espírito Santo em implantar no coração do pecador, que está morto espiritualmente, a vida que tem sua origem não na terra, mas no céu. Em seguida, Jesus faz uma analogia, isto é, comparação, da ação do Espírito Santo com a do vento. Da mesma forma que o vento circula livremente, sem ser impedido, assim, o Espírito Santo age poderosamente e soberanamente, ressuscitando aquele que está morto espiritualmente. Vamos então ao nosso terceiro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2 e 3. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. No presente texto, o autor do livro narra o cumprimento da promessa que Jesus Cristo fizera a seus discípulos. O Espírito Santo veio habitar neles. E nessa ação inicial, ocorreu sinais externos, um audível e outro visível. Eram algo que eles não sabiam explicar. Por isso, a palavra como é usada para efeito de comparação. As palavras vento e fogo são referências que se encontram em boa parte da Bíblia e simbolizam o agir do Espírito Santo. O vento simboliza a sua presença e a sua ação onipotente e soberana. O fogo, por sua vez, simboliza o ato do Espírito Santo em purificar o pecador. Vamos então ao nosso quarto texto, Carta do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aqui, o apóstolo Paulo diz que a salvação dos pecadores se dá através da lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo sobre eles, sendo essa ação uma consequência da misericórdia de Deus, mediada pela justiça de Jesus Cristo. Em seguida, o apóstolo fala que a finalidade do derramar do seu Espírito sobre os pecadores é o de justificá-los, fazendo com que a justiça de Cristo os cubra e, por fim, torná-los herdeiros, isto é, filhos adotivos, gozando de plena comunhão com o Pai. Vamos então ao nosso quinto e último texto, o texto do livro da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, 17 e os versículos 22 ao 24, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Neste texto, o apóstolo Paulo exorta os irmãos da região da Galácia a viverem em santo procedimento, fugindo de desejos e práticas carnais. A carne aqui, citada pelo apóstolo, trata-se da natureza pecaminosa, isto é, a corrupção, que está presente no coração de toda a raça humana, inclusive no povo de Deus. Por esta razão, os crentes da Galácia e os de hoje têm que travar uma luta constante consigo mesmo. Daí, o apóstolo Paulo os incentiva a não ceder a tais desejos pecaminosos. Em seguida, o apóstolo Paulo dá uma lista de alguns procedimentos que são do Espírito. A expressão fruto do Espírito tem um significado de resultado da ação regeneradora do Espírito Santo no homem. E esse resultado é justamente a condição que Deus coloca ao homem de viver uma vida de santidade, isto é, uma vida separada do pecado. Como é maravilhoso e harmônico o plano divino, o plano de Deus para a redenção do ser humano. E nesse processo redentivo, vemos Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, encarnando e oferecendo um sacrifício único e perfeito para merecer a salvação para o seu povo. E também vemos Deus, na pessoa do Espírito Santo, aplicando essa redenção, internalizando-a no coração e nas vidas deles. O aspecto redentivo da obra de um é judicial, isto é, na pessoa de Cristo, aquele sacrifício que ele fez único, é de caráter judicial.
removendo a culpa. Ao passo que a do outro, a do Espírito Santo, é no âmbito moral, removendo a corrupção, moldando o caráter do homem à imagem de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.